Olá, oi Sirlene, seja bem-vinda. Naisa, a Plur de Kraus. Paulinha, seja bem-vinda. Minha mãe, Geni, que bom. Denise, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem hoje. Só vamos aguardar mais um pouquinho. Aguardando algumas pessoas. Simone, que bom, pessoal. Vamos chegando aí. Sônia. Muito bom. Pessoal, enquanto a gente espera só mais um pouquinho para mais algumas pessoas irem chegando, vão deixando no comentário se vocês têm o hábito de procrastinar muito e, é, e o que vocês acham sobre procrastinar assim. Vocês acham que é algo bom, é algo ruim? Como que é isso na vida de vocês? Tá? Vão deixando aí no comentário e depois nós vamos comentar um pouco sobre isso também, sobre o comentário de vocês, tá? Em cima disso, hoje eu quero trazer algumas coisas bem interessantes sobre procrastinação e também algumas coisas para que algumas maneiras de vocês lidarem com isso. Então, para quem não está com caderno, caneta, peguem, porque hoje vai ser bem legal, tá? Peguem um caderno lá, uma caneta, para vocês irem anotando. E quem puder, me avise se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, tá? Vai ser bem importante. Só me dá pelo menos um sinalzinho de positivo ou de negativo se vocês estão me vendo bem ou se vocês estão me ouvindo bem. A Vânia também chegou, a Gabi, a Marine, a Tércia, sejam bem-vindos, tá? Legal, pessoal. Deixar para cima da hora sempre foi o meu pior defeito. Legal, legal, olha só. E talvez você vai entender algumas coisas hoje e também como lidar com isso, né? Porque eu acho que o mais importante de tudo isso é saber de onde vem, né? E saber como lidar com isso. Acho que isso é o mais importante. Boa noite, Marine. Pessoal, assim, ó, respeitando também vocês que já estão aqui, vamos começando, né? Então, só lembrando, pegue um caderno, vamos trocando essa ideia aí e espero contribuir hoje com a procrastinação. A Sirlene também já trouxe aqui, ó, assim, eu tenho e sofro com isso, fico sem ação e às vezes perco o sono, fico ansiosa e é muito difícil fazer determinadas coisas que seriam simples. Acho que você vai entender algumas coisas também, Sirlene, hoje, tá? A Denise também, a procrastina, acho horrível. Já tentei mudar, mas é difícil. Bem isso. Olha só, pessoal, vamos começando. Eu quero trazer um conhecimento, às vezes, que é um pouco fisiológico, algumas coisas que talvez seja um pouquinho mais chata, mas que é legal a gente trazer esse conhecimento para que todo mundo possa entender da onde vem e o porquê vem isso, tá? E depois a gente vai para a parte mais gostosa, que é uma parte mais prática. Eu quero trazer algumas, bastante histórias, tá? E nisso a gente vai conversando e quem já for se identificando com o que eu estou falando, já vão deixando no comentário que vai ajudar bastante. Marli, muito bom, saudade de vocês aí. Gabi também, Nayara. Vamos lá, pessoal. Então assim, ó,
Para a gente começar, a gente precisa entender que no nosso cérebro, principalmente a parte mais antiga, que a gente chama de cérebro reptiliano, tá? Ele age muito por instinto, tá? E o que significa isso? Pega animais, né, mais primitivos, como que ele funciona? Ele vai agir por sobrevivência e a questão de prazer e dor, tá? Então, se você pegar também uma criança que ainda vive de uma maneira um pouco mais instintiva, você vai perceber que eles vão procurar muito mais o prazer e tudo aquilo que for desconfortável ele vai evitar, tá? Então, vamos partir só desse princípio, entendendo que muitas vezes o nosso cérebro ele vai agir de uma maneira mais primitiva ou até mais infantil, né? Trazendo a parte emocional, porque ele vai agir buscando aquilo que dá prazer e vai fugir das coisas que causam dor, tá ok? Vamos partir desse princípio, trazendo esse funcionamento do cérebro, beleza? E aí, pegando os animais, vejam bem como que isso funcionou ao longo da história da humanidade aí também. Então, antigamente, muito antigamente, os homens saíam para caçar, pegavam o animal ou a comida, se alimentavam e depois dormiam e descansavam horas e horas e horas e horas. Entende? E aí repare que muitas vezes a gente age dessa mesma forma, né? A gente vai, às vezes acorda, vai pro trabalho, faz o básico ali, o que tem que fazer, e depois a gente volta e, de preferência, a gente não faz mais nada, né? Ou faz o mínimo possível. Então repare que muitas vezes a gente está apenas num ciclo vicioso, tá? Agora, percebam bem, a gente, as pessoas, na realidade, elas têm um dos da parte sensitiva mais utilizada é a parte da visão. Se vocês repararem, seja em celular ou parte de propaganda, publicidade e propaganda, é muito trazendo parte visual, porque a gente tem muito mais dominante a parte visual. E tem pessoas que têm mais ainda visual. E o que o visual tem de característica? O visual tem de característica que são pessoas que pensam muito, sabe? Então, ou seja, tem uma capacidade de pensar muito alta, tá? Então pensam, têm ideias, vão, já até criam metas, né? Criam meta, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, sabe exatamente o que vai fazer. Porém, aí que tá, tem pouca ação, tá? Então, isso a maior parte das pessoas tem como dominância, tá? Que é planejar, pensar, criar, olhar, mas não fazer. Entende? E isso é a tal da procrastinação. Tá ok? Então, uma das maneiras da gente trabalhar isso é a gente trabalhar uma outra área, que é ou o auditivo, tá? A gente trabalhar com coisas que estimulem o nosso auditivo, ou trabalhar com atividades que estimulem o nosso sinestésico, tá? Então, por exemplo, música, né? Um livro, por exemplo, às vezes eu posso ler, mas às vezes eu posso pegar um audiobook, só ouvir e perceber como que eu me sinto, né? Isso pode ajudar bastante na parte auditiva. Sinestésico, né? Coisas mais manuais, né? Que pega o tato ou o cheiro, pegar uma comida, começar a preparar e tudo mais, isso também é bastante sinestésico, tá? O paladar, então, ao invés de eu comer desesperadamente, rápido e só engolir, eu parar, sentir o sabor, sentir a textura, isso ajuda bastante a estimular o sinestésico. Por quê? O auditivo e o sinestésico, eles são mais fazedores do que o visual.
O visual, como eu falei, eles são ótimos pensadores e criadores, mas eles não executam nada, tá? São péssimos em executar, tá ok? E aí, vocês já repararam, para quem tem esse hábito, vocês já repararam que às vezes vocês sabem, olha, agora eu tenho que preparar um relatório no meu trabalho. Beleza. E aí a sua mente começa a perceber que tem um monte de coisas mais importantes ou coisas mais prazerosas para fazer. Parece que naquele momento a sua mente ativou um monte de coisa. Ah, meu, eu tô com fome, acho que eu vou comer agora. Meu, mas e aquele meu guarda-roupa, hein? Eu preciso organizar aquele meu guarda-roupa. E aí perceba que vocês vão acabando, o cérebro ele vai buscando um monte de ideias de coisas que vocês não faziam há séculos e você vai falar assim, meu, aquilo é mais importante do que o meu relatório. Ah, eu preciso comer agora, né? Isso é muito mais importante do que o meu relatório, né? Então, o nosso cérebro ele vai buscando um monte de ferramentas para evitar aquilo que eu considero chato ou que eu considero que me traz um certo desconforto, sabe? Então, eu vou sempre buscando algo mais ligado a um certo prazer momentâneo, tá? Então, tudo aquilo que eu considero chato, desconfortável, doloroso, eu acabo naturalmente, por causa dessa base do cérebro, evitando e colocando algumas urgências que são mais prazerosas, mas que são urgências totalmente temporárias, né? Então tem duas coisas ali dentro disso que acaba acontecendo. Coisas que você precisa fazer que deram uma data muito longa, sabe? Ah, prepare uma maquete de alguma coisa e você tem que me entregar até final do ano. Né? Então coisas que são muito longas, a gente tende a deixar isso para o momento mais próximo, como se a gente precisasse sintonizar ainda. Então, coisas muito longas, às vezes, trazem bastante processo de procrastinação. Né? Uma outra coisa são projetos ou situações que trazem uma grande responsabilidade. Né? Então, imagina alguém na parte do trabalho, né? Olha, você tem agora a função de montar um projeto que precisa levar a nossa empresa a dobrar as vendas. Alguma coisa como se fosse extremamente importante. Né? E que vai trazer consequências para muita gente. Então, esse peso que é colocado também traz uma certa sensação de medo, de insegurança, de autocrítica também. Meu, eu preciso ser muito bom nisso. E isso também causa uma certa procrastinação, como se fosse assim, ó, meu, eu preciso do momento ideal. Eu preciso daquele momento certo para estar fazendo o meu melhor. E às vezes esse momento certo nunca acontece, né? Vocês já repararam isso? Que às vezes a gente está esperando, putz, hoje, meu, agora eu estou um pouco cansado, acho que não é o momento para estar fazendo isso, né? Ou, meu, agora eu tô com muita fome, eu acho que vou deixar isso para fazer daqui um pouquinho, porque daí eu já vou estar com o estômago cheio, vou estar tranquilo, e aí eu acho que eu vou fazer esse trabalho melhor. Ou até mesmo, né? Caramba, tô com muito sono agora, já tá tarde, eu acho que eu vou dormir, porque daí eu já vou estar descansado e aí eu faço isso depois. Vocês já repararam como isso acontece? A gente acaba sempre encontrando coisas que são mais importantes ou dando desculpa, né? Esperando aquele momento assim, nossa, aqui é o momento certo para fazer. E às vezes esse momento nunca chega, tá? Então esses são dois pontos bem importantes da gente olhar. Tem um psicólogo, eu vou até ler aqui o nome dele, chama Tim Psil, Tim Psil. Quem quiser depois eu vou deixar no comentário aqui. Ele fez uma pesquisa e ele percebeu que a procrastinação ela tem o seu lado bom,
Porque as pessoas que estão se cobrando muito, que estão muito aceleradas, a procrastinação ela ajuda mais num processo de, pô, eu preciso descansar, meu corpo está muito estressado. Então, nesse sentido, a procrastinação tem esse lado positivo. Mas ele também trouxe um outro lado. As pessoas que estão vivendo um processo, né, de deixar para depois muito intenso, ele percebeu que normalmente pessoas têm dificuldade de lidar com as suas emoções, né? Ele chama de incompetências emocionais, né? Que são emoções como um excesso de ansiedade, de frustração, de ressentimento, de mágoas. Então, essas emoções, ele percebeu que as pessoas que procrastinam muito têm muita dificuldade em lidar com essas emoções. E essas emoções levam a um certo desconforto, né? E é justamente o desconforto que faz as pessoas procrastinarem, percebe? E aí, lembra que eu falei que o próprio cérebro busca uma forma de sentir um prazer, mesmo que seja momentâneo? Então, se eu estou sentindo um certo desconforto decorrente daquilo que eu preciso fazer, então eu busco ter pequenos prazeres, como se esse pequeno prazer fosse me dar um certo alívio e isso facilitaria eu fazer o que eu preciso fazer. Sabe aquelas pessoas que vão encher a cara para afogar as mágoas? Ou que eu vou comer para preencher um vazio ou uma certa frustração? Então ele diz que essas fugas que as pessoas têm com bebida, com comida e com alguma outra coisa, também a procrastinação é como se fosse uma ferramenta também de fuga de fatores emocionais. E isso, se vocês começarem a reparar, faz muito sentido, né? Normalmente eu vou procrastinar por quê? Porque eu não tô bem, porque eu não quero, porque, putz, aquilo lá é chato pra caramba fazer, eu não quero fazer agora, né? E a gente sempre vai estar buscando pequenos pontos de prazer, alívio. E aí repare que provavelmente isso, para quem já procrastinou bastante, já sentiu isso. Vocês vivem, nós vivemos, eu vou me incluir nisso também. A gente faz isso, né? Vamos dar um exemplo. Preciso fazer algo, e aí eu vou lá e, tô com fome, vou comer alguma coisa. Aí nisso, eu como, vou me sentindo mal, porque passou muito tempo, porque eu vou preparar uma comida, ao invés de eu pegar uma coisa pronta, eu vou preparar uma comida, vou ver o WhatsApp, vou ver o Instagram, vou olhar o Facebook, vou olhar o YouTube. A hora que eu vejo, passou 2 horas, eu já estou muito cansado, eu já tenho que dormir. E aí o que vai acontecer? Eu vou me sentir culpado, sabe? Isso vai gerar um alto grau de desconforto. E aí, esse desconforto vai fazer com que eu queira fugir ainda mais daquilo. E depois eu vou buscar mais um pouquinho de alívio, de prazer. E eu vou me sentir culpado. E aí vira uma bola de neve. Eu quero trazer para vocês um fator crônico. Eu não sei se existe alguém aqui que está vivendo isso. Se alguém está vivendo isso, depois deixe no comentário que vai ajudar também as outras pessoas a perceberem que isso acontece, tá? Quando isso começa a acontecer numa bola de neve, ou que isso acontece durante muito tempo, né, essa procrastinação, essa busca por prazer momentâneo, essas fugas, o nosso cérebro ele entra num processo automático de procrastinação. Como se fosse assim, eu sempre vivo dentro desse padrão. Sempre dentro desse padrão. Sempre dentro desse padrão. E aí que tá. E aí que mora o grande segredo. Se eu começo a me sentir culpado por ter fugido durante muito tempo, muito tempo, muito tempo, eu começo a ficar ansioso. Percebe? E aí eu começo às vezes a me punir. Eu começo a ter uma autocrítica muito grande. E aí aumenta ainda mais o meu estado de ansiedade. Isso sobrecarrega muito o meu sistema
adrenal. Então eu começo a liberar mais cortisol, porque eu vou ficando mais estressado. E isso vai levando uma série de alterações de sono, tá? Aí eu não descanso bem, e aí aumenta ainda mais a minha descarga adrenal. E aí eu vou ficando cada vez mais ansioso, posso ter algumas alterações a nível cardíaco, circular, a parte também de rim eu começo a inchar mais, eu começo a sentir dores no corpo, percebe? Então percebe como a procrastinação ela não é simplesmente eu deixo de fazer pequenas coisas. Vocês percebem? Como isso pode ir muito além do que simplesmente eu deixei de fazer minha academia hoje. Entende? Quando eu vou deixando isso vai se tornando aquilo que eu sou, isso vai tomando uma proporção muito grande e realmente a procrastinação ela pode levar as pessoas também a adoecerem, mesmo que seja algo indireto, mas pode sim estar levando a algo mais grave, mais sério, tá? Então a gente precisa olhar um pouco para isso também dentro dessa perspectiva. E aí, pegando esse gancho de doença, de um padrão que se tornou uma realidade, vamos pegar uma história real que eu trabalhei em consultório e vão percebendo se vocês vão se identificando, se vocês percebem algo parecido com a vida de vocês ou de alguém que vocês conhecem, tá? E só vou avisar algo para vocês, tá? Que era para eu estar falando isso sempre. Se vocês acham que algum amigo de vocês, algum parente, se essa live ajudaria algum deles, coloca ali na setinha, né? Ali na setinha ali do lado e coloca o nome da pessoa. Vai ajudar também a trazer cada vez mais pessoas a estarem se beneficiando dessas informações. Beleza? Agradeço a ajuda de vocês aí. E aí, pessoal, o que acontece? Imagina uma criança. E até quero perguntar para vocês. Alguém de vocês foi ensinado a inteligência emocional, por exemplo? Alguém de vocês foi ensinado a lidar com a raiva, com o medo, com a tristeza, ou que seja felicidade, com alguma coisa? Alguém ensinou isso para vocês? Vocês vão reparar que talvez até exista alguém aí de vocês, mas a maioria não foi. E muitas vezes, por a gente não ser ensinado, a gente vai se adaptando como dá, lá na infância. Então imagine uma criança como nós, né? Que às vezes a gente não foi realmente ensinado. Isso não é um problema, tá? Eu não estou aqui culpando os nossos pais, mas eles também não foram ensinados e talvez agora as coisas estão começando a mudar. E aí a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Então a gente vai buscando se adaptar. E muitas vezes, uma das formas da gente se adaptar é fugir. Fugir do medo, fugir da raiva, fugir da tristeza, fugir da frustração, né? E aí que mora o grande problema, porque a gente vai chegando lá na vida adulta com esse comportamento. E aí não é só fugir do medo, a gente foge também do desconforto. Porque ainda, muitas vezes, emocionalmente, a gente ainda pode estar muito infantilizado. Tá? E aí o que acontece? Quando eu sinto um certo desconforto, não vou fazer isso não. É desconfortável, não quero fazer. Entende? E às vezes eu nem penso, eu simplesmente começo a ver que tem coisas mais prazerosas para fazer. E aí a procrastinação, ela toma uma proporção muito grande. Então, tem alguns pesquisadores, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que ele trabalha com camadas de personalidade. E é bem interessante esse estudo dele. E então ele fala que nós adultos assim, estamos até mais ou menos na quarta camada de personalidade, que isso ainda é muito infantilizado.
Entende? Então é como se, para a gente passar para a quinta camada, que é uma forma até um pouco mais madura, a gente precisa saber lidar com o desconforto. Ou seja, eu preciso fazer isso porque isso é necessário, independente de ser legal ou não, né? Eu preciso fazer. E aí eu vou e faço, e ponto. Entende? Mas aí vamos lá. Então pegue uma criança que cresceu dessa forma, que tem uma base emocional ainda um tanto quanto fragilizado e que busca muito as situações de prazer e foge das situações de desconforto, certo? Então, partindo desse princípio, uma pessoa que cresceu dessa forma. Então percebem que a realidade dessa pessoa, a realidade desse adulto hoje é essa. Ou seja, sempre quando tem um desconforto, quando chegou um desconforto em um determinado grau, ele vai fugir. E a mente dele vai começar a pensar em um monte de coisa. Preciso limpar a louça agora, preciso lavar a louça, preciso arrumar a geladeira, preciso lavar roupa, preciso comer, preciso ligar para para um vizinho, para minha mãe, para meu pai. A cabeça depois ela vai criar um monte de situações para não fazer aquilo que é necessário. Entende? Então, essa vai se tornar a realidade da pessoa, de procrastinação, procrastinação, procrastinação. Então, muitas vezes, para a gente saber lidar com o desconforto, a gente precisa viver o desconforto, né? Então, para isso, a gente precisa colocar uma certa organização. E aí eu quero dar para vocês uma sugestão de livro, tá? Que é sensacional, esse livro, que chama A Tríade do Tempo, tá? Eu vou deixar anotado aqui, tá? Vale muito a pena. Do tempo. O autor chama Christian Barbosa, tá? Então tá aí, tá? Então esse livro é sensacional e ele segue uma linha para organização do tempo. Então ele traz muito isso, que a gente não tem uma organização do tempo porque a gente não organiza as nossas urgências e emergências. Que a gente não consegue controlar muitas vezes urgências que acontecem, né? Então, ele inclusive conta uma história de de uma pessoa que buscou uma consultoria com ele e que o cara falava assim, eu peguei um domingo, fui cortar grama, comecei a cortar grama, aí na hora que eu comecei a cortar grama, meu vizinho me chamou, aí eu fui ajudar meu vizinho, quando eu terminei de ajudar meu vizinho, minha esposa já estava me chamando, porque já era de almoço, fui almoçar, daí eu fui fazer uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa, na hora que eu vi, eu não cortei a grama. E eu tinha me proposto a apenas cortar grama nesse domingo. E eu não consegui cortar grama. Por quê? Porque ele não conseguiu organizar as questões e as urgências que vão acontecendo ao longo da vida, ao longo do dia ali. Então, esse livro vai ajudar vocês a organizarem o dia de vocês, inclusive com tempo para urgências. Urgências que às vezes vocês não vão conseguir saber que aquilo vai acontecer. Então, por mais que às vezes vocês organizam o tempo, olha, então de manhã eu vou fazer isso, 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 isso. Na tarde eu vou fazer isso, 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 isso. Mas pode ser que às vezes o filho de vocês vão ficar doente e vocês vão ter que buscar ele na escola. Não tem o que fazer. São urgências. Porém, quando o seu dia está organizado, está bem certinho, vocês conseguem saber o que você vai fazer passo a passo, mesmo surgindo uma urgência, você consegue ainda encaixar a urgência e continuar seguindo aquilo que vocês precisam fazer. Então, para começar a lidar com a procrastinação, o primeiro ponto é organizar o tempo de vocês.
e deixar como se fosse uma agenda mesmo, né? Uma agenda, isso deixar descrito exatamente o que vocês vão fazer. Entende? Ou seja, vocês abrem brecha para urgências. Porém, não para urgências da cabeça. Para urgências realmente que aconteceu e eu preciso lidar com isso agora. Mas se não acontecer isso, eu vou seguir o cronograma. Né? Muitas pessoas que às vezes têm muito problema com essa parte organizacional e acabam procrastinando muito, são pessoas que têm, por exemplo, que têm metas a bater, que têm muita coisa. Por exemplo, chega no trabalho e tem uma pilha de coisa para fazer. E aí olha para tudo aquilo, se assusta, fala, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E aí, além de ver a pilha, começa a chegar pessoas, olha, eu preciso que você faça isso para mim, eu preciso que você faça isso para mim, eu preciso que você faça isso para mim. Isso dá um tilt. E aí são pessoas que vão chegar no final do dia e a pilha que estava assim vai estar assim. Não conseguiram fazer nada. Por quê? Porque deu um susto, um pânico. Como que eu vou lidar com tudo isso? Entende? Quando você organiza o tempo, olha, eu vou fazer isso daqui. Nessa ordem. Tudo que veio, mesmo de emergência, vai lá pro final da fila. Porque eu tenho tudo isso para seguir. Eu lembro de uma mulher que eu atendi que ela estava extremamente ansiosa e estava começando a entrar com pânico. E ela dizia muito isso. Meu, meu chefe vem, ela cuidava de algumas partes estruturais de dois advogados. E aí vinham os dois trazendo algumas coisas. Eu preciso que você faça isso pra mim. Aí durante o dia, eles ainda iam trazendo, isso daqui, preciso que você faça. Mais isso daqui, mais isso daqui, mais isso daqui. Ela estava extremamente ansiosa e muito mal mesmo. Então eu sugeri ela a conversar com os dois. E deixar muito claro, falar assim, olha, eu preciso que vocês coloquem para mim o que é mais importante. E o que, numa linha organizacional, o que eu poderia estar deixando para depois. Entende? Porque ela sabendo como que funciona os dois, ela vai saber como organizar a agenda dela. Olha, isso é uma prioridade, então eu preciso terminar isso. Depois que eu terminar isso, eu vou fazer isso, isso. Então, só dela fazer isso, dela sentar com os dois, ela marcou uma reunião com os dois, e deixou bem alinhado e claro, ela conseguiu organizar a agenda dela e ela estava muito tranquila. A segunda vez que ela veio, a gente conversando, ela falou assim que ela estava com muito medo dessa reunião, porque ela estava com medo de ser demitida, né? Mas foi muito claro, esclarecedor para ela, para eles, porque ninguém nunca tinha feito isso com eles. Organizou, alinhou e aí ela conseguiu organizar. E aí ela consegue dar conta. Por quê? Se vocês pegarem o tempo é igual para todo mundo. Vai ter 24 horas. Né? Agora, a qualidade do tempo muda. Por quê? Porque se eu tô ali vendo uma pilha de coisas e eu tô aqui na minha cabeça, meu Deus, será que eu vou dar conta? Não, deixa eu olhar todos pra eu ver o que é mais prioridade aqui pra mim. Ou seja, vai passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, eu não comecei nada. Entende? Agora, se eu tenho clareza, olha, então vamos lá, tem muita coisa, então deixa eu começar. Pego a primeira e começo a fazer. Percebem que as coisas começam a funcionar mais e eu pego aquele tempo de trabalho com qualidade. Tá? Então isso é muito importante. Qualidade do tempo, quem está passando por isso, funciona muito. Comprem esse livro, A Tríade do Tempo, vai ajudar muito vocês, tá? E aí, existem 2 tipos de procrastinadores, tá? Só vou beber aqui a minha água um pouquinho. Que é aquele procrastinador relaxado, que é o que a gente está falando aqui,
que é aquele que busca apenas prazer, né? Então tudo aquilo que não é prazer, vou deixar para depois. Então não quer passar por sofrimento nenhum, então não, deixa eu deixar isso para depois. Não, depois eu faço isso, né? É aquele relaxado, ele não vai sofrer, ele não vai ficar ansioso, ele não vai ficar nada. E também a capacidade dele de crescer, seja numa empresa ou num trabalho, alguma coisa, também não vai acontecer, porque a busca dele é apenas por prazer. Esses relaxados, como o nome diz, eles estão muito infantilizados emocionalmente, tá? E tem o procrastinador tenso, tá? Que é aquele que se cobra muito. Então, aquela mulher que eu atendi, que fica pilhada, meu Deus, será que eu vou dar conta? Não, eu preciso dar conta disso. São meus chefes. O que eles mandarem para mim eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Então, esse é o tenso. Então, são os procrastinadores tensos que podem ficar ansiosos, que podem ter problema cardíaco, aumento de pressão, problema renal, estômago e tudo mais, dores de cabeça. Por quê? Porque estão tensos, eles estão se cobrando, estão se punindo por conta de uma perspectiva, né? Como que o meu chefe ou como que as pessoas vão me olhar? Então eu preciso dar conta, né? Então, percebam que tem esses dois tipos, tá? Esses dois tipos de procrastinador. E percebam qual é vocês, né? Será que eu sou mais aquele relaxado que, não vou me incomodar com isso agora não, e realmente eu não me incomodo? Ou é aquele tenso que está pensando em 3.000 coisas ao mesmo tempo, que precisa dar conta, que é necessário dar conta, e que isso gera toda essa ansiedade e desconforto. Deixe no comentário aí se vocês são ou o número 1 relaxado ou o número 2 o tenso, tá? E aí, pessoal, eu quero trazer para vocês um exercício. Eu tenho algumas coisas aqui. Antes do exercício, quero trazer uma coisa para vocês, né? Percebam. Então, imaginem que vocês vivem dentro dessa realidade. A realidade de fugir. Realidade de fugir. Realidade de fugir. Tá? Então, ou seja, você tem padrões de pensamento iguais, que provavelmente vocês vivem durante muito tempo assim, tá? Olha só, a maioria até agora dizendo que é a parte tensa, olha só. Que é normalmente quem fica mais ansioso, né? Então, interessante. Então, tem esses 3 pontos. Então, você já tem um padrão de pensamento, um padrão de sensação e um padrão de ação, de comportamento. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa para fazer. Isso me gera um desconforto, sabe? Isso me dá uma sensação de tristeza. Eu tenho que fazer aquilo. Não. Então, ou seja, padrão de emoção. Aí passa na minha cabeça, mas estou com fome, né? Aí vocês vão perceber que o padrão de pensamento é buscar algo para fugir daquilo. E aí o comportamento é fazer todas as outras coisas que não seja aquilo que é necessário. Então essas 3 coisas se tornam um padrão. Tá? Porque é assim que eu vivo, essa é a minha realidade. Então são essas 3 formas que tem no funcionamento do cérebro de vocês que deixam vocês vivendo nessa realidade. E aí, vamos imaginar que vocês estão cansados, assim. Não quero mais procrastinar, não quero mais essa realidade na minha vida, não quero mais, chega. E aí, vocês buscam começar a trabalhar pensamento, emoção, comportamento. As 3 coisas. Aí vocês começam a mudar. Né? Então, ficam mais atentos. Por que eu estou pensando isso? Não, agora para fazer isso, eu vou fazer isso. E aí vocês começam a mudar. E aí o que acontece? Vocês mudando isso, vocês mudam a realidade de vocês e o comportamento de vocês. E aí as pessoas que estão ao seu redor, elas vão perceber uma mudança.
E aí, muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, por ver algo estranho, é desconfortável também ver uma pessoa que está mudando. E aí pode haver uma certa crítica. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com você? Por que você está mudando assim? Meu, para de fazer isso, chega. Não, para de ficar estudando essas coisas que você fica estudando, né? E aí essas críticas podem ser um grande fator de fazer você voltar para esse padrão antigo de novo. Entende? Então, por que eu estou falando isso? Porque para quem realmente quer fazer essa mudança, precisa estar atento com essas críticas para não cair e voltar no padrão antigo, tá? Porque quando eu falo de procrastinação, a gente pode pensar em um monte de coisa, né? É, é, a gente pode pensar em alguma coisa no trabalho, mas vamos pensar em procrastinação que é mais clara, assim, que acontece com muita gente. Eu preciso fazer uma atividade física, por exemplo, né? E aí fala, não, né? Virada de ano, não, porque ano que vem é a meta, ó, atividade física 3 vezes na semana, assim, 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 assado. E aí, faço 3 meses, e aí começa, ai, acho que eu não vou não. Ah, tô tão cansado hoje, acho que hoje eu vou ficar dormindo. Não é? Ou, por exemplo, alimentação. Ó, coloquei como meta alimentação saudável, e todo mundo já sabe mais ou menos o que é saudável, né? E aí, começa. Ó, meta aqui, ó. Daí um pouquinho. Ah, não, mas acho que eu vou pegar um Big Mac hoje. Tô com pressa, preciso comer alguma coisa rápida, tô com fome. E aí vai tudo pro beleléu, né? Ou, por exemplo, meu, vou colocar uma meta de acordar mais cedo pra ler um livro, fazer uma caminhada, sei lá, meditar, fazer uma oração. E aí também começa. Uma semana, duas, três, daqui um pouquinho. Ah, eu acho que hoje eu vou dormir até mais tarde, tô cansado. Entende? Então, procrastinar, às vezes a gente pode pensar numa coisa no trabalho, ou alguma coisa talvez maior, mas eu também posso pensar algo pra mim. Entende? Porque tudo que é desconfortável, tudo que faz a gente sair da forma como a gente está vivendo, acaba sendo desconfortável. Entende? E aí, reparem o quanto vem de críticas. Se alguém de vocês fez alguma mudança assim, sabe? Tipo, meu, atividade física e começou a fazer, ou uma boa alimentação, ou começou a fazer meditação, fazer alguma coisa. Reparem que quando vocês passaram um certo limiar, as pessoas começaram a criticar. Ou começaram, meu, o que você está fazendo? Para com isso. Percebam isso, tá? Porque é, 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 para vocês mudarem esse hábito, realmente se tornar um hábito, tipo, já natural de pegar e fazer, vocês precisam passar por esse limiar de desconforto. E aí, passar por essas críticas, passar por tudo isso que vai acontecer. Porque é natural acontecer, tá? Olha só a Marley trazendo aqui. Eu fico adiando tudo, caminhar, alimentação, entre tantos, pro pessoal. É bem isso, tá? Pensem bem nisso, assim, ó. Imaginem que você está vivendo dentro de uma realidade. É assim que eu vivo. Entende? Então, para o seu cérebro é confortável pensar dessa forma, sentir dessa forma, agir dessa forma. Então, toda vez que você quebra esses padrões, é desconfortável e vai vir um monte de desculpas para você não fazer mais aquilo e voltar para aquilo que é confortável. Entende? Então, é necessário lidar com esse desconforto para passar esse limiar de desconforto, que daí, consequentemente, as coisas vão ficando melhor. Olha só, dizendo que travou. Depois me digam se voltou, vocês estão me ouvindo bem. Me dá um sinal de positivo. Só me dá um sinal de positivo se vocês estão me ouvindo bem, tá? Me vendo bem, me ouvindo bem. Apenas trouxeram aqui que travou para saber se é aqui comigo ou se é talvez. Opa, estão respondendo já.
Legal. Então, reparem isso, tá? Porque realmente é desconfortável mudar. Isso a gente precisa deixar claro. E saber lidar com o desconforto, principalmente da parte emocional, isso é uma maturidade emocional, tá? Isso faz parte, vamos colocar assim, faz parte da maturidade emocional. Tenho certeza que todos aqui que são adultos têm a sua maturidade emocional em algumas áreas, em outras ainda não. Então, muitas vezes é importante a gente fazer isso, né? Passar por esse desconforto, né? E aqui eu preciso deixar a minha admiração, né? Acho que minha mãe está aí para comprovar, tem minha prima também, Marley, e talvez tenha alguns que possam conhecer o meu irmão, né? O Bruno aqui. E para mim é uma grande admiração pelo processo de mudança dele, né? Ele e a esposa, de fazer atividade física, mudar toda a alimentação, mudar toda a base de comportamento deles. Então hoje eles vivem dentro da realidade que eles se propuseram. E eles têm muito sucesso nisso. E é muito nítido o quanto eles se propuseram, o quanto eles são dedicados e comprometidos com o propósito deles. E aí, consequentemente, eles têm uma realidade dentro daquilo que eles se propuseram maravilhosa. Porque eles propuseram a fazer aquilo. Entende? Então ali, se vocês forem ver, não tem procrastinação. Ali eles sabem lidar com o desconforto. Então, vai realmente a minha admiração de ver o quanto eles mudaram, o quanto eles se transformaram e eles estão colhendo o fruto que eles plantaram. Então isso é sensacional, analisar tudo isso. Tá? Tem uma outra história de um grande amigo meu que ele estava fazendo faculdade de fisioterapia e foi chegando na reta final, ele descobriu outras áreas que também trabalhavam com essa parte emocional e ele percebeu que ele não ia mais trabalhar com fisioterapia. E tá, aquela coisa, e aí só tinha uma cobrança dentro da família, termina, meu, já tá terminando, vai até o final. E ele resolveu fazer algo diferente. Ele abandonou. Ele abandonou a fisioterapia e foi fazer aquilo que ele acreditava ser o melhor para ele. E foi criticado, a família, tem uma parte da família que ficou uns 6 meses sem falar com ele. Mas hoje, quem quiser, adiciona no Instagram Fernando Eng, tá? E vocês vão ver a potência que é aquele homem, tá? Por quê? Porque ele acreditou naquilo que ele estava seguindo. E ele não deu muita brecha para desconforto. Ele foi e fez. Entende? O desconforto aconteceu, tenho certeza. As críticas aconteceram enormemente das pessoas que ele mais amava. Entende? Mas quando eu olho, eu falo, cara, eu preciso fazer isso. Então, doa quem doer. É assim que eu vou seguir. Aí acontece algo mágico que eu quero compartilhar com vocês. Vai haver as críticas. A partir do momento que você persiste, você insiste naquilo e você passa daquele limiar de desconforto, acontece que algumas pessoas talvez vão se afastar de vocês, outras pessoas vão se adaptar àquela realidade. E aí que é maravilhoso. Por quê? Porque é como se vocês naturalmente forçassem outras pessoas a mudar também. Isso é maravilhoso. Porque vocês vivem no mesmo ambiente, no mesmo contexto. Então isso é bem legal. A gente ajuda muitas pessoas a melhorarem também por meio do exemplo, por meio do campo ali que está entre nós. Tá? Então, é saber lidar com o desconforto. Tá? Eu quero passar um exercício para vocês. Tá? Eu anotei porque tem algumas partes, então se vocês puderem anotar, vai ser bem importante, tá? Então o primeiro ponto é identificar qual o padrão que eu tenho.
alguns de vocês já descreveram. Ah, eu sou mais relaxado, eu sou mais tenso. É o primeiro ponto. Ou seja, como que eu estou procrastinando, tá? Segundo ponto, o que faz você procrastinar? Que tipo de atividade promove isso? Porque as pessoas não procrastinam por tudo. Então observem qual é qual atividade que é desconfortável para mim, tá? Observem isso. Aí, terceiro ponto, tá? O que tira a sua atenção do que realmente importa? Onde você procrastina, né? E aí talvez vocês vão ver assim, o celular é um grande procrastinador, né? As redes sociais e tudo mais. Ah, legal, Letícia. Show. Adorei, adorei. Anotação. Vou falar o 3 de novo, né? O que tira a sua atenção do que realmente importa, tá? Ah, é a comida? É a bebida? É o que é, né? Observem ah, qual, o que tira essa atenção, beleza? O 4, aí tá mais ligado ao livro lá, mas quem não quiser comprar o livro, vocês podem organizar o tempo de vocês da forma de vocês, que é organize seu tempo colocando o que é mais urgente para o que é menos urgente. Então, 4, organizar o seu tempo, organizar o seu dia. 5, faça uma coisa de cada vez. Então, quando vocês forem organizando o dia de vocês, só passem para a segunda opção depois que vocês terminaram a primeira. Não antes disso, tá? Então não dê brecha para sua cabeça ficar pensando, meu Deus, tenho que fazer tudo isso. Não. Agora eu tenho que fazer isso. Só. Tá? E a 6, que é apenas para uma situação muito longa, sabe? Por exemplo, é um projeto que eu tenho que é muito longo, é muito tempo para eu fazer, tá? Vamos dizer que eu tenho algo para eu fazer que vai demandar o meu dia todo, tá? Vamos pensar algo aqui. Vamos imaginar que você está fazendo uma mesa de madeira, tá? Que você está lá, tá com todas as madeirinhas e que você vai fazer no domingo inteiro, né? Mas tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para pregar, muita coisa para parafusar, tem muita coisa. Então, quando o projeto ele é longo, então façam em partes. Dividam lá no cronograma em partes, né? Então, opa, então agora eu vou pegar as madeiras e vou separar, entende? Aí separei, é uma conquista. Ah, então beleza. Então isso já vai dar uma sensação de, de realização. Terminei a primeira parte, entende? Normalmente, tá? Já foi comprovado cientificamente que a gente consegue ficar focado em algo totalmente 50 minutos. Depois disso, já começa a gerar sobrecarga. Então, às vezes, compensa você dividir as coisas em 50 minutos ou em parcelas. Olha, eu vou fazer até aqui. Depois, eu vou tirar 5 minutos de descanso, fazendo alguma outra coisa que não seja a minha mesa. Tá? Descanso 5 minutos, volto para mais 50 minutos ou para nova situação. Olha, então agora eu vou fazer os pés da minha mesa e vou colocar uma base. Terminei isso. 5 minutos de descanso já vai dar aquela sensação de prazer. Estou completando as etapas. E aí, com foco, talvez uma coisa que eu tinha ideia que ia demorar 10 horas, provavelmente vai demorar umas 8.
Por quê? Estou focado. Tenho meu tempo de descanso, volto a ficar focado de novo. Então eu não tenho grandes distrações, não tenho grande sobrecarga. Então, para projetos longos, criem como se fossem subprodutos, né? Submodalidades ali. Assim, vocês vão ficar focados naquilo que vocês precisam. Ou como um relatório que às vezes é muito extenso de ser feito, vai fazendo em partes menores e 50 minutos. Tá? Isso ajuda muito a dar aquela sensação de prazer, estou fazendo, estou dando conta, né? E faz com que não sobrecarregue tanto a mente nem o corpo. Então isso é sensacional. Tá? Isso ajuda muito nesse ponto. E aí, reparem bem, vocês vão analisar que provavelmente vocês têm um grande fator de procrastinação. Talvez vocês vão analisar que tem o top one lá, às vezes é o celular. Né? Então, como fazer? Opa, então eu não quero mais procrastinar, eu sei que a maior parte do meu dia eu estou mexendo em rede social sem rumo nenhum, assim, não estou fazendo uma coisa de produtivo. Pô, então eu vou dividir ali, vou pegar meu celular durante meia hora, durante 3 momentos do meu dia, para fazer isso. Os outros períodos eu não vou pegar mais. Aí eu vou fazer alguma coisa que seja útil para mim. É uma maneira de estar organizando, né? Ou a minha fuga é assistir TV. Opa, então eu vou escolher momentos para fazer isso. Ou a minha fuga é comer. Então, se a fuga é comer, então eu preciso analisar. Eu estou com fome ou estou com vontade de comer? Né? Olha só, tem uma pergunta aqui. Pedro, uma pergunta. Por que quando temos que tomar decisões, fazer algo para outras, né? As decisões são sempre rápidas. Quando é para si, para mim, né, no caso, eu protelo. Então, Marley, isso entra muito, provavelmente, em como você está se vendo, né? Provavelmente aí vão ter bases antigas de comportamento, bases antigas de traumas, bases antigas de padrões ali, tá? Às vezes autocríticas muito grandes, autocríticas em relação a um valor interno mesmo, né? O quanto é valioso a sua vida para você, né? Às vezes isso é muito profundo, mas é muito importante fazer essa análise, porque quando a gente tem muita facilidade com os outros, né, e eu não tenho muita facilidade comigo, eu preciso analisar isso, porque vamos pensar o inverso, né? Ou melhor, vamos pensar um pouco diferente. Vou imaginar que eu me valorizo muito, né? Então eu olho para mim, eu me cuido, eu faço as coisas realmente pro meu bem. Você concorda comigo que você vai ter um bem-estar tão grande que você vai conseguir ajudar as pessoas com maior facilidade? Então, por isso que em tudo que você for ler de autoajuda ou de parte emocional, as pessoas falem primeiro você, depois o outro. Porque você vai estar tão bem, mas tão bem, que você vai querer compartilhar, você vai querer ajudar o outro. E vai ser muito mais fácil, porque você está bem. Tá? Pessoal, tá acabando o tempo, tá? O Instagram é 1 hora. Então, assim, eu vou encerrar aqui e eu vou voltar apenas para abrir para as perguntas, tá? Porque tem uma pergunta aqui da Sirlene também. Então, fiquem aí antenados, eu já vou voltar, beleza? Rapidinho.